Fala pessoal, de boa, continuando a nossa gameplay do Final Fantasy XII, de onde paramos. Então vamos lá, iniciar o nosso combate com o Esper Supremo aqui, né, do Cristal. Bom, é isso aí mesmo, a gente inicia o combate com ela aqui, ó. Já vamos usar Dispel. De resto, uma das partes chatas é que ela fica usando muito esse especial. Então pode acabar causando reverse entre outros status aí, ó. E dar um dano legal, então tipo, se a gente curar o personagem agora, iremos dar dano, tanto na Fran como no Raiders agora. Então, tomem bastante cuidado, tá? Espera esse status acabar e depois a gente cura. Se matar o personagem, revive. Olha lá, ó. Curei sem querer matar o cara, entendeu? Só pra mostrar aí pra vocês. Nosso HP tá sendo drenado também. Chegando ali perto do finalzinho do HP, ela realmente fica bem mais chata. Porque vai ser especial atrás de especial, tá? Além de ficar mais resistente. Ó, 6.000 de dano. Agora a gente tá com a drenagem de MP, ó. Ela é bem chatinha. Ela trocou agora, ela retirou a drenagem de HP e botou em MP. Temos aí o baú no meio, que é a Excalibur. É uma espada grande muito boa nesse momento no jogo. Acho que vai ficar pro Bash. É. Ela é do elemento luz. Então inimigos que são Dark vão tomar muito dano dela. Isso é interessante, ó. O baú de 1%, mano, é complicado de mostrar pra vocês, porque o item que ele dá é aquele item invisível, então, mano, é um trampo do caramba pra pegar. Isso possivelmente eu mostro através de algum programa aí
futuramente, depois que eu já ter feito o jogo inteiro, aí eu até mostro que tem esses itens aí, mas usar eles mesmo na gameplay, acho que só o arco, que a gente não necessita de um programa ou de muita sorte pra pegar. Esse Esper aqui eu resolvi deixar na Ashe, porque nos dá acesso a essas duas magias brancas, e eu acho interessante porque retira status negativo. Então é mais um personagem para retirar eles. A última eu vou deixar aqui no Bash com o Lan, certo? Porque vai nos dar acesso a essa técnica aqui, que ela é muito boa. Porque nos demais eu já tinha tudo, então não compensava muito eu colocar ela em mais ninguém, tá? E não ia fazer diferença alguma. Por isso eu vou deixar ela aqui no Ulan do Bash. E agora a gente precisa sair do cristal, né? Então vai ser uns minutos aí, viu? Porque aqui é complicado, cara. Sair do cristal é embaçado. A gente vai ter um transportador aqui em cima, que é o 19. Esse transportador ele nos leva para antiga cidade. Não é a saída daqui ainda. Eu acho que a forma de sair desse cristal aqui realmente é o último transportador, né? O de baixo. Ou melhor, o primeiro, né? Onde enfrentamos um Esper também, e é o lugar mais claro aqui do cristal, porque fora isso, mano, eu não lembro a saída. Por isso que demora pra caramba, né? A gente meio que subiu e agora vai ter que descer tudo, velho. Ainda bem que, claro, cortamos toda aquela parte de exploração lá que a gente fez nos 2 vídeos passados, mas ainda assim leva um tempo do caramba pra sair daqui, mano. É só ir descendo, não tem mais o que fazer.
Finalmente, né? Chegamos nesse cristal aqui. Voltando pra Rabanastre. O vídeo ficou pequeno, então vou adicionar aqui essa caçada pra fazer. Claro que temos várias outras ali, porém essa é uma das demoradas até que demais. E vocês vão entender o porquê. A pessoa fica no aerodrome. Qualquer um. A gente vai encontrar o garoto para iniciar essa missão. É um inimigo meio complicado de enfrentar e para aparecer também é chato. Conversando com esse garoto aqui, ó, a gente inicia a caçada. E qual que é o problema dela? Ela aparece naquelas naves que a gente utiliza para viajar de uma cidade para outra. O problema é a porcentagem dele aparecer. Além de depender um pouco da nossa sorte, né, que pode ser que aconteça de primeira também, ou não, tá? O que demora mais é a gente ficar fazendo esse percurso aqui, ó. Pegamos ali, aí entrou na nave, ó, não aconteceu nada. Só mostrar pra vocês também aonde a gente compra a pedra de teleporte, ó. E a comida pro Chocobo lá pra gente usar eles também. Então, voltando pra caçada, o problema é esse, a gente vai ficar repetindo esse mesmo processo aqui, ó, algumas vezes até o inimigo aparecer. Então, como vocês podem reparar já, leva um tempo, né? Porque, meu, voltou no aerodrome da próxima cidade, pega outra viagem, entra aqui, sai de novo. Tudo isso daí vai ficar repetindo até ele aparecer. Essa primeira opção aqui é relacionada a uma missão secundária que eu só vou fazer depois, tá? Não vai ser agora nesse vídeo não, porque senão ia ficar enorme esse vídeo aqui. Aí vamos sair da nave. Temos uma cena ali que dá pra cortar também. Aí a gente vai precisar falar com o garoto nesse aerodrome aqui e vai aumentar uma porcentagem lá desse inimigo aparecer. Então, resumando a história. Eu fiz esse método aí umas 5 a 6 vezes, tá? Até ele aparecer. E não tem problema de passar rápido, porque quando o inimigo aparecer, a cena de entrar na nave já vai mudar. Agora ele apareceu, ó. Já mudou. Então não é mais o padrão.
A gente vai se oferecer pra lutar contra ele, pra proteger a nave. Agora é só a gente sair pra parte de cima dela. Basicamente é onde pegamos o arco invisível também. A parte chata desse combate aqui é que quase o combate inteiro ele fica imune a golpes físicos. E esse é o problema. Por isso eu dei uma acelerada aí no vídeo pra mostrar pra vocês eu trocando os gambits aqui, ó, dos personagens. Eu também retirei ali a tradução, né, pra mexer nisso, porque caso contrário, seria um saco enfrentar ele sem os gambits automáticos e o combate ia demorar 5 vezes mais do que já demora. Então, vamos lá, né? Tamanho do bicho aí, ó. Já vamos usar de spell nele pra retirar os status positivos. Ah lá, ó, já ficou imune a golpe físico. Então, mano, é muito complicado matar ele rápido. O problema é esse, tá? Aí deixei a Ashe com aquela magia Scate, acho que é assim que se fala, não sei ao certo. E Drain com a Penelo e a Fran. De resto, o combate se resume a isso, por enquanto. Ele restaura uma parte do HP também. Tem esse problema. E agora vem a parte complicada. Como vocês podem ver, ele está conjurando reverse. E o que acontece? Eu desabilitei todos os gambits aqui dos personagens. Por quê? Se alguém bater nele nesse exato momento, vai curar o HP dele ao invés de causar dano. E ainda temos o problema maior, tá? Que consiste, ele ficou imune a magia. Então, resumo da história. Agora é aquela parte chata, né, cara? O jeito é esperar o reverse acabar e matar. Porque se deixar e os personagens forem batendo, vai curar o HP dele inteiro. Enquanto isso aqui, eu vou retirando os status negativos e o jeito é ficar parado até o reverse acabar. Porque eu acho que Dispel não tira, não. E não dá pra dizer se isso é um status positivo ou negativo. Como ele tá imune à magia, eu não sei se o Izuna ali consegue tirar também. Mas tá bom.
Só esperar um pouco agora, não tem muito o que fazer. Ele fica colocando SAP também agora. A barreira dele acabou. E aí morreu, né, filho? Morreu, né? Basicamente é isso. Senão já teria morrido há muito tempo atrás. O único detalhe só é que ele ficou imune a dano físico. Ó como vai. Já era. Recebemos uma conquista. Vai estar em inglês essas falas aí, mas o pessoal agradece a gente por ter protegido a nave, beleza? E aí é só voltar lá no garoto pra finalizar com a missão. Só encontrar ele e a família dele aqui e já era, beleza, pessoal? Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Valeu, falou e até a próxima.